it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. E aí tem os basics mais bizarros ainda da face da Terra, os editores full screens mais bizarros da face da Terra, assim como o do TK2000, né? Que era um editor full screen que você não editava. Não? Era exatamente isso, porque você listava o programa, você se movimentava pela tela toda com o cursor, colocava sobre a linha que você queria editar, reescrevia ela toda, apertava qualquer coisa e não adiantava porque ela não gravava. Quando você errava uma linha de programação no TK2000, você tinha que apagar a linha e recriá-la. Agora eu pergunto, será a característica isso do Apple Basic ou foi full debug do pessoal lá de Hong Kong? Bom, total full debug na criação do TK do clone bizarro que era o TK2000, que tentou ser um Apple II, mas tinha um deslocamento de memória tinha um deslocamento do programa em memória absurdo e uma porrada de cortes. Um abraço pro pessoal da Acer, né? Quando eles cometeram. Eles cometeram tal assassinato. Não, inclusive o pobre coitado TK2000, ele tinha um editor assembler embutido para você poder ter acesso a alguns bináriozinhos e editá-los em tempo de execução para tal como eu adorava o Karateka do TK3000. Eu conseguia rodar ele no TK2000, mas era tanta alteração que eu tinha que fazer toda vez que eu tinha que executá-lo, que, cara, era quase assim desistência só de você pensar. E convenhamos, o Karateka do TK3000 era, o Karateka da Apple II, aliás, era bacana demais para rodar na máquina menor, né? Exatamente. Enfim, Karateka foi uma das coisas que me balançou de um dia comprar um Apple IIe. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. E a gente vai ter um episódio que tá planejado na pauta pro futuro a gente falar sobre o Jordan Mechner, o cara que criou o Karateka e depois se superou criando o Prince of Persia. E um abraço pro John Macker de ele ter botado a mão na massa e ter feito uma adaptação muito boa de um jogo para um filme. Me diverti vendo o Prince da Pérsia no cinema. No meio de tanta porcaria de adaptação de games, o Prince da Pérsia foi divino. Convenhamos, o cara que protagonizou o Príncipe, ele é retirado completamente das areias do tempo, né? Ele é o príncipe em pessoa. Um abraço pro Jake Gyllenhaal e a gente volta pro Case. Vamos deixar pra falar disso no nosso episódio sobre o Jordan Mechner que a gente vai ter no futuro. Jordan Mechner. Então, voltando aos basics, aqui nós tivemos outros basics bizarros, assim tal como o Commodore VIC-20, né? A gente já comentou de Commodore Basic, que era todo tipo de bizarrice. Enfim, a Commodore gostava dessas coisas, né? Eu acho que também não tinha o que fazer e já mandava inventar uma bizarrice. Kill it! Kill it! Aquilo ali foi mão de vaquice. Bom, se tratando de Tremel, a explicação mão de vaquice normalmente é que funciona. Não, exatamente, não duvidamos. Vamos voltar ao Amiga Basic. O Amiga Basic era conceitural. Na realidade, só durou a primeira versão do Amiga OS, Amiga OS 1. O Amiga OS 2 foi trocado pelo a Rex, que é uma implementação de outra linguagem chamada Rex, que a gente não vai tratar nesse episódio.
Mas vamos falar da DOS, né? Isso, mas Amiga OS 1.x, né? 1.0.1. Que já vinha com algumas características de pegar esse Basic e portar para o mundo novo, que era o mundo da Amiga. Ele já não era tão... A Microsoft aproveitou e, por exemplo, tirou a questão da linha. Você não tinha mais a linha de comando para o número da linha, numeração da linha, aliás, amarrar o teu programa. Você já tinha algumas API, alguns comandos dentro do Basic, já aproveitando as capacidades gráficas do micro. Você tinha um comando, por exemplo, no Basic para fazer o comando, usar um sintetizador de voz. Podia parar, passar a mensagem e ele dizia que ele falava. Sim. Isso. Aliás, aqui vale outro parênteses, que um colega meu que tinha uma amiga, ele ficava um passatempo quando não estava jogando, se botar o amigo em alto bom som e ficar falando o nome da vizinha, que eu não vou dizer aqui o nome, para proteger a testemunha. Fulana maluca, fulana fofoqueira. E usando o computador pra isso, né? Usando o computador pra encher o saco da vizinha chata que ele tinha lá. Ainda bem que na época não tinha um tribunal, o Tribunal Especial Civil, né? Então ia ter que arrolar o computador como testemunha. Isso Também é bizarro. preso porque não é pleiradinha não, então quem é preso é seu computador. Ai, caramba! O que é uma coisa até hoje interessante é você colocar o teu computador com uma síntese de voz para falar algumas besteiras, né? Eu adoro fazer isso. Olha, gente, vamos parar de... Vai ser outro programa. Esse não é um episódio de como ensinar seu computador a falar besteira. A gente no computador não é papagaio desbocado, né? No caso meu é. O problema é seu. Né? A Basic. Que, sim, como o Amiga Basic acabou que durou pouco tempo, talvez o mais importante da geração de Basics não procedurais, não tão interativos da Microsoft, tenha sido o QBasic. QBasic. O QBasic. QBasic. Não, QBasic é uma coisa, QBasic é outra. Tem diferença? Existem umas diferenças. O QuickBasic, ele lembrava muito mais o GW Basic do que o QBasic, propriamente dito. Eu lembro de o QBasic vindo com meus disquetinhos de MS-DOS da versão 5.2 em diante. Né? Assim, o que acontece? A Microsoft pegou o QuickBasic, tirou toda a parte de compilador, que você podia compilar o seu programa em Basic, tirou o compilador, tirou o linker e desenvolveu o QBasic. É verdade, eu lembro que o QuickBasic, inclusive, era uma versão comercial. É verdade. Entendeu? O que acontece? O QBasic passou a se tornar óbvio, a gente tá falando muito à frente. A gente tá falando, por exemplo, o QBasic 1.0 saiu com o famoso MS-DOS 5. 1991. Né? Mas a grande importância do QBasic, primeiro, que, vamos dizer, marcou a virada definitiva da Microsoft para tirar uma série de limitações do Basic existente. Por exemplo, a questão da linha. Sim. Que depois ela pegou a partir do QuickBasic e pegou e transformou no Visual Basic. Segundo, o jogo mais famoso de quem teve DOS 5 ou DOS 6, que foi o Gorillaz.bash. Gorilas, claro. Pra quem não conhece, os dois macacos, os dois gorilas em cima de cada prédio e jogando bananas um no outro, né? É o clássico jogo de terra destruída, né? Scorched Earth, com tanques atirando bombas, na verdade eram gorilas atirando bananas. E aí você tinha que fazer aquele lançamento no vácuo, levar em conta o cálculo com vento, fazemos uma previsão de quando você ia poder acertar, dar mais ou menos um chute e ver se você dava uma bananada no outro macaco. O Worms na veia, mano. O Worms, tá pensando que o Worms é novidade, não é? Nossa, não. O Worms é muito old school. E terceiro, é que na verdade o QBasic ele se mostrava como o QuickBasic também, mas o QBasic era muito mais fácil. O cara via aquilo, ele recebia aquilo com o DOS e ele, na prática, ele recebeu aquilo até o Windows 2000. Até o 2000 tinha. Legal. Que era uma IDE. O QBasic ele mostrava para o usuário como uma IDE mesmo. Ao contrário, por exemplo, do MS Basic, que era o editor full text, o QBasic era uma IDE mais clássica. Que você podia parar, rodava ali, tinha ponto em que você podia parar o seu programa, aquelas coisas todas. Borland-like. Né? Lembrava basicamente a estrutura de um compilador da Borland a partir do Turbo Pascal 4. Né? Entendeu?
Isso aí. E é aquela história, por exemplo, havia o conceito de label. E quando você fazia um go-to, você fazia pro label, né? Isso. Variável. Tecnicamente você podia colocar linha de comando, mas ninguém usava. Poderia ter variáveis com mais de um caractere, né? Um monte de caracteres. É O nome que fosse. Meu bom e velho Basic classicão, variáveis eram de A a Z e olha lá. Nossa, né? Enfim, e depois a gente que é acusado de denunciar a idade, né? E aí o que acontece? A partir desse conjunto QBasic / Quick Basic, que veio toda a geração de Basics que até hoje estão aí. Visual Basic, Visual Basic.net e sei lá o que a Microsoft inventou depois disso. E aí a gente dá uma travada em Microsoft, não sem antes lembrar que até o Windows 2000, o seu computador vinha com o Basic. Dizem até que algumas localizações, algumas versões do XP e do XP chegaram a vir com o Basic. Mas do resto, por exemplo, toda instalação de MS-DOS vinha com Basic. No Windows 95, por exemplo, no 95, 98 e 2000, tinha lá o QBasic também. Você dá pra jogar Gorillaz. Dá pra jogar Gorillaz. Você abria um prompt de comando e rodava Gorillaz.base e tchau e benção. Ficava destruindo lá, banana destruidora e coisa do gênero. Na verdade, toda a geração de Basics atuais, e aí certamente Visual Basic e Visual Basic Confluence ainda são uma das linguagens mais utilizadas no mundo Microsoft, ainda são extremamente dominantes. A última vez que eu olhei o ranking das linguagens de programação, no último mês eu acho que Visual Basic está em 4º lugar como a linguagem mais usada no mundo. Muita coisa em Visual Basic. 4º ou 5º lugar, não tenho certeza. Uma coisa assim. E aí a gente comenta a Microsoft e vamos falar do resto. Porque não só a Microsoft fez Basic nesse mundo. A Apple fez o Integer Basic. Quem quer falar de Integer Basic? Pouco que eu mexi com Basic de Apple, acho que já foi AppleSoft Basic. Tem o Locomotive Basic do Amstrad, né? Sim, o Locomotive Basic do Amstrad. Não era Basic. Ele não era da Microsoft. Não. O Integer Basic era o Basic original dos Apple I e Apple II, que foi desenvolvido pela Apple com a ordem explícita de Wozniak de que deveria rodar um jogo de Atari chamado Breakout. O Breakout era a prova deles, né? Isso. Tinha que rodar o Breakout. Em Basic. E daí eles fizeram a linguagem, botaram, funcionou e beleza, de boa, né? Conseguiu esse objetivo. Mas todas as variáveis eram, como diz o nome, né, inteiros de 16 bits. Se você precisasse usar ponto flutuante, por exemplo, qualquer cálculo científico ou mesmo desenho gráfico ou programas financeiros, porque era um inteiro de 16 bits com um bit de sinal, você podia ir só entre menos 32.768 até mais 32.767. Isso, maxint, máximo de inteiro que você pode ir. Isso. 16 bits. Você não conseguia fazer isso no Integer Basic. Por isso que rapidamente a Apple licenciou o Basic da Microsoft e lançou o AppleSoft Basic, já a partir do Apple II Plus. E o AppleSoft Basic acabou virando o Basic padrão da arquitetura Apple, né? Repetindo o que a gente já comentou no nosso episódio anterior, o Apple II, e a gente vai bater esse versículo quando falar de Apple II, o Apple II Plus foi talvez uma maior virada em relação à versão anterior, no caso era o Apple II original. Na verdade, a gente pode dizer que uma série de coisas que definiram o Apple II surgiram no Apple II Plus. É verdade. O Locomotive Basic de James. Sim, o Locomotive Basic, quando assim, usado uma empresa chamada Locomotive Software, usado apenas no Amstrad, e ele foi um ancestral de um interpretador usado para as máquinas baseadas em CP/M da Amstrad, do Mallard Basic, meio antes. Tinha alguns comandos próprios, draw, plot, ink, paper, fill, muito específicos, né, para os caracteres do Amstrad. Sinclair Basic, que é o Basic mas toda a linha de 8 bits da Sinclair, entenda-se desde os ZX80 até os ZX Spectrum, e aí óbvio foi crescendo conforme o tamanho da ROM. Isso. O do Spectrum em particular
O interessante é que ele tinha que fazer. Ele foi feito pra caber em 4K, né? 4K de ROM. Caber em 4K. Aí os deu um 8K, e daí eles começaram a fazer. E quando chegou a ROM 16K pro Spectrum, eles disseram que já estavam tudo que ele basicamente completo. Quase tudo que eles queriam já estava lá dentro. 86 palavras reservadas e, aliás, programação em Sinclair Basic. Nem o problema era o Sinclair, era aquele maldito teclado. Onde você, uma tecla tinha 10 comandos. Você fazia uma combinação, você programava digitando, você programava por combinação de tecla. É o maldito token. Borracha, hein? Se borracha fosse o maior de todos os meus problemas. Além disso, tinha umas características muito específicas. Por exemplo, o Sinclair Basic, você tinha que explicitamente usar o comando let para definir uma variável. No NSX em particular, o let você podia usar o let, mas não era necessário. O uso dele era facultativo. O let acabou caindo na prática, em dizer. Mas no Sinclair Basic você tinha que explicitamente dizer, let variável igual a valor. Além disso, as variáveis de string, elas podiam não as variáveis numéricas, mas as variáveis de string, elas podiam conter apenas um caractere alfabético. Igual o meu CP400 escola. No MSX, eu acho que você podia as variáveis ter 2. Trabalhar com 2. Você podia definir com o nome que você quisesse, mas só os 2 primeiros seriam considerados. Mas se não estiver errado, ele dava erro quando você colocasse mais de um. Por exemplo, nome dólar. Eu acho que ele dava erro. N dólar funcionava. Enfim, alguém vai me corrigir nos comentários. Pois é, e a gente pede, por favor, que vocês corrijam, tá? Quando a gente faça cagada. Aliás, falar nisso, vamos falar de alguns programas notáveis que você viu. Não, peraí. A gente não acabou, cara. Tem interpretador basic pra caramba. Outro detalhe muito bacana do Sinclair Basic, que muita gente certamente vai gostar de lembrar, era que não existia o else, era só if then. Ou seja, você precisava cair numa estrutura condicional, você ia testar o valor da variável várias vezes, if then. É complicado. Boa sorte pra quem fosse debugar um programa desse. Eu acho uma puta falta de sacanagem! Parabéns a todos os envolvidos, todos aqueles que digitaram esse código. Além de uma série de coisas muito específicas do próprio Sinclair, vocês vão lembrar que particularmente no Sinclair, a fronteira entre modo texto e modo gráfico não existia, era tudo junto e misturado. Quase isso. Só. Existia o comando user, o USR na verdade, né? USR. Na MSX tinha def USR e USR. USR para você rodar código de máquina. Muitas vezes na MSX você definia as variáveis data, você colocava o código de máquina ali, né? E você, na verdade, que o teu programa Basic fazia o papel de um loader. Ele carregava todo aquele código de máquina que estava nas linhas data, ele carregava aquilo e jogava e mandava executar. E um outro detalhe interessante do Sinclair é que ele já funcionava como em outras linguagens de programação, e ao contrário do Microsoft Basic, é que você tratava uma string como se fosse da mesma maneira que você tratava arrays. Era um vetor de caracteres. No Microsoft Basic você tinha comandos específicos de tratamento de string. Left dollar, right dollar, mid dollar. Isso, você não tinha nada disso. Você simplesmente chegava, eu quero, sei lá, a dólar 5 de 10, eu te dava o quinto ou décimo caractere. E do Sinclair Basic veio o Super Basic. Esse eu não conheço. Super Basic para Sinclair QL. O Sinclair QL. Sinclair QL. Verdade, tinha Basic pra ele. Tinha um Basiczinho bem simpático, né, que foi incluído dentro da ROM do Sinclair QL, e ele já tinha alguns detalhes de programação estruturada. Por exemplo, ele tinha só da parte de loop. Né, tinha algumas coisas que facilitavam muito a vida de quem desenvolvia, né? Isso, né, do desenvolvedor. Como na prática o Sinclair QL acabou sendo meio um ponto de... acho que ele é um ponto de mínima dentro da história da Sinclair, né? É uma pena, né? É uma pena, é uma máquina bem interessante. A gente... É até difícil encontrar coisa, a gente ralou um pouquinho para encontrar coisa de Super Basic. Do QL, né? Do QL. Além disso, outros basics dignos de nota, né, desse episódio, TRS-80 Level 1 Basic. Sim, você tinha variação do Basic de acordo com a arquitetura da máquina. Né? O Level 2, a gente já comentou, era Microsoft. Foi baseado num trabalho chamado, num outro basic chamado Tiny Basic. Sim, o Tiny Basic tinha uma... Tiny Basic tinha uma coisa curiosa que eu tava vendo.
conseguia fazer um interpretador dele em Pascal. 1.200 linhas de código. Um interpretador do Tiny Basic. Rodava em 4K de ROM. Uau! O level 1. E a Radio Shack colocou algumas funções a mais. E o manual ficou muito conhecido, porque inclusive tinha um bom humor no manual de programação. Mas do resto, era coisa linda, tipo, você tinha duas variáveis string, A dólar e B dólar. Uau! Você tinha duas variáveis numéricas, A a Z. Nossa! Você tinha um array. Bem limitado, hein? As mensagens de erro eram what? Para erros de sintaxe, how para erros aritméticos e sorry para falta de memória. Sorry, era uma coisa muito comum na época. A máquina tinha pouca memória, não? Memória é uma coisa cara. Até hoje em dia é caro. As máquinas não tinham memória, elas eram computadores de português, elas tinham vaga lembrança. Haja coração! Pois é. E o outro detalhe é que o Level 1 Basic, ele não era tokenizado. E aí, uma pequena observação, o programa em Basic, quando era armazenado na memória, o que o interpretador fazia? Ele pegava os comandos reservados, que eram comandos do Basic, e transformava num token, um bit, sei lá, um byte qualquer, específico, que ele já sabia fazer uma marcação e já sabia que aquele byte era um token. E o resto do programa era armazenado literalmente, ou por qualquer outra maneira. Com isso, você conseguia economizar memória. Por exemplo, print. Se você fosse, no caso do Level 1 Basic, você armazena literalmente, você gasta 5 bytes. PRNT. Num programa tokenizado, de repente você gasta 2. Isso me lembra, no próprio MSX, você podia substituir o print pelo ponto de interrogação. Entendeu? Interrogação. Então, era muito comum você utilizar abreviações dos comandos para economizar espaço no Level 1. Isso me lembra dos ZX81, as coisas, os macetes que faziam para conseguir liberar a memória nos ZX81. Além disso, nós temos, já que a gente falou, o Atari Basic. O Atari Basic foi desenvolvido pela própria Atari apenas. Que era o Basic dos computadores de 8 bits. Quando se fala de Atari Basic, curiosamente, não só tá falando dos computadores de 8 bits da Atari, como pro videogame Atari também, que curiosamente o videogame Atari tinha um Basic. E foi lá que eu comecei a história de meter a mão em computadores na minha vida. Cartuchinho, Atari aquele cartuchinho que você tinha, um tecladinho que você espetava pelas portas do joystick, pelas duas portas, e você escrevia código lá. Eu lembro que eu queria um negócio daquele, mas na época o meu Atari não pertencia a mim, o Atari que a gente usava, jogava era do meu avô. Eu não consegui me convencer meu avô a providenciar um teclado com aquele cartuchinho de Basic. Eu queria mexer nesse negócio. Eu tive o prazer de ter um desse durante muito tempo e o bicho era interessantíssimo. Ele tinha fantásticos 128 bytes de memória. Bytes. Ele tinha fantásticos 128 bytes de memória. E a tela dele era dividida em 8 áreas, eu não sei como, né? Mas tinham 8 áreas, que era a área, se eu me lembro bem, era a área de programação, uma área de destaque, onde ele mostrava os valores temporários do que o teu programa fazia, uma área de variável, das variáveis, né? Ele fazia uma listagem das variáveis que tinham. Ele tinha um output, que era a parte... aparecia efetivamente a saída do que o teu programa fazia, e tinha uma área gráfica, e tudo isso numa única tela. A tela era dividida em 8 quadradinhos. Nossa, bizarro. Um detalhe muito interessante do Atari Basic é que ele é quase um Microsoft Basic. Passou perto, né? Por quê? A Atari fez aquilo que todo mundo fez no final dos anos 70, ou seja, licenciou o Microsoft Basic, mas, porém, contudo, todavia, o que eles fizeram? Os caras falaram, licenciaram o Microsoft Basic de 8K para 8080. Beleza, 80. Rodar numa máquina MS502. Vamos pegar esse Basic e portar para MS502. E tem 9K. E aí, o que a gente faz? Vamos tentar fazer caber, né? Isso. Nem ter que ser na martelada. E aí, além disso, o Atari olhou aqui, peraí, com 9K, e a gente não colocou o que nos interessa, que é toda a interface com os trocentos tipos customizados do Atari, 11K. Não acabou a memória.
E aí entraram em pânico. Caramba, precisamos lançar isso na Computer Electronic Show. Sai arrancando coisa. Aí chega uma empresa chamada Shepardson Microsystems, que já tinha experiência de 6502 e que estava trabalhando num BASIC para uma máquina que nós não citamos, chamada Chromemico S100 Bus. Não estamos. Enfim, a Shepardson Microsystems chegou, olhou e disse, desiste, vamos começar do zero. Aí pegaram aquelas aulas lá de linguagens formais da faculdade, vamos refazer o negócio. E aí a Shepardson fez um BASIC completamente diferente, foi o Atari Basic. E que na verdade, por que eu falei, acaba se parecendo muito mais com o BASIC de máquinas de outras, de mini, por exemplo, o BASIC da Data General ou o BASIC da Digital. Mas aí isso já é pra mini grande porte, né? E eles pegaram essas coisas e se inspiraram para fazer o Atari Basic, que era em cartucho. Tem que lembrar que o cartucho é a parte essencial da experiência de Atari 8-bits. No final das contas, eles conseguiram terminar o Atari Basic em tempo suficiente para levar para CS. Óbvio, como todo programador que se pede, eles descobriram bugs. E óbvio, os bugs não conseguiram entrar na primeira fornada de Basic, dos cartuchos. E eles lançaram 3 versões dos cartuchos de Atari Basic. E do resto, tem algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, o interpretador imediatamente checava por erros. Você digitava, ele já checava para o erro estático. Pô, isso era legal, hein? Muito legal. Mas, assim, os exercícios da Sinclair já faziam isso, né? Detalhe é que você não conseguia nem digitar linha se você digitasse errado. Nossa, mas também o Sinclair, no caso da Sinclair, você basicamente digitava código fazendo um atalho de tecla, né? Outro detalhe é que usava o ATACE, que era uma pequena variação do ACE que a Atari fez. Algumas diferenças no Tokenizer. Atari Basic também tratava o string como uma rede de caracteres. Facilitava a manipulação deles. Nossa, né? Não. Porque você não precisava ficar lembrando de comandos específicos. Na verdade, comandos específicos de tratamento de string como string são uma característica do Microsoft Basic. Sim. A gente tinha, por exemplo, no MSX o left dollar, o right dollar e o mid dollar para você poder manipular string. Então você pegar, ele não entendia a string como se fosse um vetor de caracteres. E todo o suporte, já comentamos aos trocentos zilhões de chips customizados dos Atari. Toda aquela tralha que o Atari trazia. Atari só não, né? Várias arquiteturas traziam muitos chips. Mas os Atari de 8-bits eram campeões. Ganhava até dos amigos. Nossa. Aliás, você falou em computador Atari 8-bits e Amiga, você sabe por que são tudo um chip customizado, né? Ambos têm o mesmo pai. Basicamente isso, tem o mesmo pai. Jeff Miller. No caso do Amiga não é exatamente o mesmo pai, né? A gente sabe disso, é o Jay Miner, mas... Não, o Jay Miner era funcionário de Atari e ele que criou o Atari 480. Eu tava pensando se estava falando do Tremel. Não, não é o Tremel. É o pai mesmo. Não é o Tremel, o pai mesmo, né? O Jay Miner foi quem trabalhou na Atari e depois desenvolveu o Amiga. Exatamente. Eles eram irmãos. Como ex-funcionário de Atari, por isso que ele ofereceu o Atari primeiro, o Amiga. Mas enfim, azar. Enfim, a gente, só lembrando que a gente vai ter um episódio desses dois caras, né, Atari e Commodore. Sim, uma pancadaria rolando solta. Nossa, né, a gente vai inclusive de repente tentar com o pessoal do combate, ver se eles transmitem ao vivo esse podcast, que vai ser pancadaria digna de UFC. A próxima. Como é que é? O pessoal tá pensando que a gente vai estar narrando uma luta de MMA. Basicamente isso. Vai ser uma luta de MMA em podcast. Outro detalhe: você não confundam, até porque você vai estar provavelmente xingando um dos Basic, o Atari Basic com o Atari ST Basic. Sim. O Atari ST Basic era um Basic conhecido pela quantidade de bugs bizarros. Acabou por acaso gerando também uma série de basics alternativos pro Atari ST. Pro Atari ST. Mas no caso do Atari ST era gravado em ROM ou ele era chip? Ou era carregado de disquete? Eu acho que era ROM. Interessante, mas então basics alternativos eles tinham que ser salvos em ser executados no disco, né? O que aconteceu na prática é que a própria Atari começou a mandar outros basics além do próprio Atari ST Basic.
Você tem aí uma série de dialetos básicos que se tornaram padrões ou tornaram muito populares entre os usuários de ST. GFA Basic, STOS Basic, HighSoft Basic. A HighSoft, inclusive, desenvolveu para outras arquiteturas, desenvolveu outras linguagens. Eu lembro do HighSoft Pascal para Amiga. Ela trabalhou fazendo outras linguagens também, compiladores para outras linguagens. Omicron Basic, etc. São basics completamente diferentes. E aí a gente termina a nossa pequena passagem pelos basics. Não parecia nem um terço de falar sobre basic. E se a gente for abrir um capítulo só sobre basic, esse capítulo vai demorar umas 50 horas. Vamos citar o BBC Basic. BBC Basic, boa. Com certeza. O BBC Basic, que era o Basic que veio com o BBC e tal, ou seja, vocês vão lembrar do nosso episódio de computadores europeus, e tinha alguns detalhes muito interessantes. Procedimentos e funções com nome, você podia nomear esses procedimentos e funções. Loops de repeat until, if then else, algumas questões de interpretador, né? Algumas funções extras de interpretador. Pô, bem legalzinho. E sobreviveu à transição para o RISC-OS. É verdade. Ele continua sendo disponível na época quando passamos para o Arquimedes. Então, virou Basic 5, Basic V, né? Isso. E foi portado por uma série de outros computadores também. Você teve BBC Basic Spectrum, você teve para Microsoft Windows, teve para DOS, você teve para TI-83 e TI-84. Uau! Bicho. E aí acho que a gente terminar esse nosso passeio pequeno por hoje. O João tinha falado de alguns programas célebres de Basic. Isso. A gente pode encerrar comentando alguns, né? Além já que a gente comentou do Gorillaz, eu acho que clássico para quem mexeu com micro gráfico é o famoso jogo da cobrinha, o Nibbles, que era muito simplesinho o jogo, muito feito em Basic, bem trivial, mas simples, mas todo mundo conhece o jogo famoso, o Nibbles, o jogo da cobrinha. Para quem não conhece, você devia estar debaixo de uma pedra, sai debaixo dela para poder saber. É basicamente uma cobrinha que ela vai, feito por alguns pontos, ela vai caminhando até você vai controlando. Ela vai comendo uma pílula e ela vai crescendo. Aparece outra pílula e ela vai fazendo isso e vai crescendo até que ela vai enchendo a tela tudo. Ela morre se ela morder as bordas da tela ou se ela morder o próprio rabo. A Nokia popularizou isso nos seus celulares. Sim, os celulares mais antigos da Nokia tinham o jogo do Nibbles. Outro jogo que eu me lembro, outra coisa, o Tron. Tron, clássico. Classicão, todo mundo quem viu Tron em 1981, aliás agora no ano de 2010, Tron Legacy está para sair, filme. Quem viu Tron, o jogo aí das motos, onde você vai controlar e basicamente para duas pessoas jogarem. Aliás, isso passagem, no encontro de usuários de MSX fizeram anos atrás uma solução para adaptar pela porta do joystick e fazer com que os MSX se comunicassem. Então a melhor solução que fizeram foi fazer um jogo com Tron, só que cada um controlando uma motinha, então cada um preenchendo a tela e os 5 pessoas jogando, e foi uma sensação, sim, todo mundo jogando, todo mundo se divertindo. Eu tenho fotos disso, isso foi do encontro de Jaú em 1999. Infelizmente a ideia é muito simples, mas não foi muito para frente, mas várias vezes, se você for olhar uma listagem da Microsistemas, você vai encontrar várias vezes o jogo Tron. A ideia é o mesmo conceito do Tron. Eu acho que de todos os jogos assim, o mais comercial que eu vi em Basic é para MSX Basic, para MSX também, e é o Video Poker. O que mais assusta no Video Poker é o fato que ele é um jogo que virou comercial. Isso era moda lá nos anos 80, que pegavam o MSX e arcadizavam ele, ou seja, lançavam placas baseadas no hardware do MSX, e no meio de vários joguinhos que tinham arcades, ANAC e tudo mais, que eram jogos comerciais em assembly, tinha o jogo do Video Poker. Sim, o jogo era idêntico a um jogo que eu tinha gravado num disquete. Eu peguei, inclusive eu analisei, valeu como introdução e valeu para nunca ser viciado em Video Poker, porque você via ali pelo coisa que o jogo era feito para você não ganhar. Eu vi o jogo por dentro e vi a malandragem por dentro. E o mais interessante é que até hoje eu conheço algumas pessoas que trabalham com montagem de máquinas para bares e afins, cujo o circuito é basicamente um Z80 com um VDP muito similar ao do MSX e programação em Basic. Por exemplo, joguinhos tipo
tipo corrida de cavalo. Sim. E o clone do PM, o MC no lugar do YM2413. Ah, sim, verdade. O clonezinho dele. Então, são coisas que funcionam e funcionam bem até hoje. Ninguém troca porque a simplicidade é tamanha e você precisa de tão pouco recurso que, cara, não tem o porquê mudar isso. Ricardo, é o famoso jogo do cavalo amarelo. Isso aí. Lembra disso, Ricardo? Lá em Jaú, o papo do jogo do cavalo amarelo? Do cavalo amarelo? Do cavalo amarelo. Tu nunca viu essa máquina de vídeo poker? Não, eu lembro do cachorro amarelo. Ah, cachorro amarelo. Cavalo amarelo, cabeça. Porque a máquina é de corrida de cavalo. O problema é que parece um cachorro de cavalo. Mas era um cachorro que você ia caminhando lá em cima. Era um cachorro. Tem um outro jogo. Outro ele latia? Não lembro, não latia. Tem outros softwares Você em sabe que é um cachorro. que parecia um cachorro, ele abanava o rabinho andando e andava como um cachorro. Uma porrada de mulher que anda que nem cachorro, abana o rabinho e nem por isso late. Aliás, se você botar uma coleira, até que late sim, verdade. Você pode olhar num site, tem um site mas é de MSX, né? msx.base, basic.msxall.com, onde tem vários softwares em Basic salvos lá. Tem alguns interessantes que eu lembro até hoje, tipo Cold Rush, era um jogozinho em Basic que eu gostava pra caramba. Tinha joguinhos interessantes, eu lembro. Tinha lá você pode ver aquilo que a gente comentou do desafio de fazer jogos em uma linha, os one-liners ou two-liners, o desafio de fazer o jogo em uma linha só, um programa em uma linha só, fazer programa em duas linhas. Tem alguns, eu lembro do concurso que a MSX Micro fez, um one-liner, fez um que o programa todo cabia em 255 caracteres. Se não tinha um espaço em branco, isso é uma característica curiosa. Você podia fazer o código, pelo menos no Basic, você podia agarrar tudo, ele entendia, ou separar pelos espaços em branco. Você podia fazer dessa forma. Eu recomendava que você usasse espaço em branco para que você pudesse depois ler o código que você escreveu e entender minimamente aquele treco. Só que não era assim, alguns para economizar espaço, o cara pegava e tacava o for e o next tudo agarrado com as variáveis e aí bola pra frente. Aliás, o Basic, como você falou, tem a mesma paixão do que com os usuários, já que são usuários de micros clássicos, ele tem a mesma paixão do que os próprios micros. Até hoje, muita gente programa no Basic, claro, ele tá lá na ROMzinha de cada micro do que a gente falou aqui, então por que não, né? Então muita gente ainda programa Basic, tira leite de pedra, né, dos Basic, com concursos, como você falou, online, que até hoje é feito aí em vários países da Europa, não é só microsistemas e MSX Micro que fizeram hoje em dia também, ainda tem com micros clássicos, não restringiu no MSX, tem muita coisa de Commodore. O concurso MSX Dev, o concurso MSX tem as suas restrições, que o jogo tem que ser ROM, mas tem gente que submete anualmente jogos no MSX Dev que são em Basic. Tem um programador italiano, o Andrea Gasparini, que ele sempre submete, até vem a velha piada, né? Você vai ter em MSX Dev ser um joguinho, pelo menos um, do Andrea Gasparini, não é MSX Dev, né? Sempre tem um joguinho dele no meio da parada. Aliás, feito todo em Basic. Alguns jogos foram feitos em Basic, por exemplo, aí vai lembrar rapidamente para os emuladores, né? Os emuladores não, os aceleradores, vamos fazer o Turbo Basic, que você podia botar e acelerar o processamento do Basic, acelerar a execução. Por exemplo, alguns jogos foram feitos direto em Basic e só funcionam direitinho graças ao Turbo Basic. No MSX teve isso, outras plataformas teve o X-Basic, alguns chamavam também. Então ele escrevia e tacava o negócio, ligava o turbo e ele funcionava muito mais rápido do que os outros. Então, permitia uma velocidade próxima ao que era o Assembler. O cara conseguia uma velocidade muito próxima do Assembler, sem as dificuldades que é você programar em Assembler. Porque programar em Assembler exige que você saiba exatamente o que você está fazendo. A não ser que você queira ver o seu lindo programa travar a sua máquina inteira num ponteiro perdido que você não lembra que perdeu. Exatamente. Gente, o papo tá bom, mas, porém, contudo, todavia, eu acho que chegou aquela hora chata na vida, né? A hora do parto? Isso.
É a hora do negócio. É triste do parto, mas dane-se, fui. Né? Próximo episódio vai ser CPM. Exatamente. Já sabem, se preparem, que a pauta aqui é grande. É grande pra chuchu. Até porque o CPM ele tem uma importância muito grande na história da utilização de computadores pessoais em ambientes empresariais, pequena e média empresa, e a gente vai dedicar uma atenção especial ao CPM. Né? Naquela época usou o CPM. Até quem não tinha as 80 usou CPM. Ele era um grande, mas isso tornou um padrão, né? Foi o primeiro exemplo da indústria de software vendendo hardware. Você comprava o hardware já para a cabeça para que você queria usar CPM. 10 print tchau, 20 go to 10. Uau! Eu acabei de entrar em loop infinito. Go to. Ctrl C, filho. Ctrl-C ou Ctrl-Stop. O melhor são os GoTo 30, GoTo 30, 20 GoTo 40, 30 GoTo 20, 20 GoTo 40. Ou seja, você acabou de fazer o interpretador ficar biruta. Mais ou menos por aí, cara. Eu acho que dependendo do interpretador estourar a memória. Com certeza. Eu só tenho um comentário a dizer. 5 rem, tchau. Oi. Nossa. Nossa, cara, essa piadinha foi The Best, essa foi ótima. Interrogação, abre aspas, fui. Fecha aspas. Cara. Aí vamos subir o nível, vamos. Asterístico, // tchau. Gente, obrigado por nos aturar nesse episódio mais uma vez. Print, obrigado por nos aturar nesse episódio mais uma vez. Fecha aspas, print. E a gente volta no próximo episódio sobre o CPM. Tchau. Olá, minha gente, estamos mais uma vez aqui para comentar aqui seus e-mails, as suas tweetadas, seus comentários na nossa página, porque como a gente sempre fala, esse é o nosso salário, o comentário de vocês. Então estamos aqui, eu, César, olá César. Bom dia, boa tarde, boa noite. E Ricardo. Oi, gente. Para mais uma leitura de e-mails e comentários do Retrocomputaria. Agora o episódio que a gente vai falar é o episódio 9, que foi o episódio sobre sistemas operacionais. E foi um episódio interessante, né? Dá um assunto diferente. Vale só um comentário, gente. Infelizmente, devido a um erro nosso, o pedacinho que saiu sobre o New DOS saiu meio espremido. A gente perdeu um pedaço do episódio que falava do S9. E não satisfeitos, ainda erramos no episódio B que saiu com um dia de atraso. Pois é. Acredite, a gente erra, a gente não é robô, tá? Desculpa. Mas a gente já tá com uma certa bagagem. Eu tava olhando outro dia, a gente já tá contando. Se cada parte de episódio, junto com os Retro Hits, conta como um podcast separado, a gente já estamos com 44 episódios. Uau! Não é pouca porcaria, não. É muita porcaria. Aham, Cláudia, senta lá. Que bom que vocês têm ouvido a gente. Vocês têm chegado até aqui, têm comentado. Infelizmente não recebemos e-mails por conta do episódio 9, mas recebemos algumas mensagens pelo Twitter e recebemos alguns comentários. Começamos por onde? Vamos começar pelos comentários. Sim, senhor. Eu vi, Ricardo, que você teve uma conversa muito produtiva com o Rafael Afonso sobre livros de sistemas operacionais. Ah, foi. O Rafael comentou, né, tá ouvindo a gente desde o início, obrigado pela sua audição, tem ouvido a gente e falou, inclusive recomendou a gente no fórum de Java, ele participa. Obrigado mesmo. Super obrigado. Ele disse que infelizmente não teve nenhum microclássico. Tudo bem, isso não é motivo para não começar de agora. Se você quiser, tem gente que a gente conhece, gente boa, que tem micros à venda, alguns, principalmente MSX, mas tem outras plataformas, é só você se turmar, conversar com o pessoal, que você... Tem várias pessoas que nós conhecemos que não viveram a época desses micros que o qual nós falamos, nós tantos adoramos, mas hoje em dia estão envolvidos, estão participando. No MSX, por exemplo, no MSX a gente pode lembrar do Leandro, né? Leandro Pereira de Campinas, o Acid. Pode lembrar no Rio de Janeiro do Luigi, que são pessoas que têm sido, inclusive tem ouvido o podcast também, tem comentado com a gente pessoalmente. E eu digo o seguinte, saindo um pouquinho do MSX e indo para uma outra microclássico, uma Amiga, se ele falar com a pessoa certa, ele pode comprar uma Amiga 600 praticamente novo. Tem gente que ainda tá vendo o último lote da PCI. É só se informar por aí, ó. Então, o Rafael falou que o primeiro micro dele foi um 386 com MS-DOS Windows 3.11 2004, depois que entrou na faculdade.
acabou estudando física na USP de 94 a 2000, também cursou algumas matérias da ciência da computação, então ele tem alguns buracos na formação teórica, leu algumas coisas sobre sistemas operacionais, ficou curioso pelo que a gente falou, queria se aprofundar e andou comentando sobre alguns livros, indicações de livros. Sim, César, ele pulou os comentários, não pediu comentários sobre o livro do Tannenbaum, de sistemas operacionais modernos. Enfim, Ele já sabia a nossa opinião, mas ele falou, perguntou do livro do Machado, do Maia. Eu gosto muito do livro, né? E outros que eu comentei alguma coisa com ele, que eu tinha falado. Ele falou também do sistema operacional feito em Java, do projeto do JNode, que um projeto mais para estudo. Comentou alguma coisa do livro do Silber Schatz, que usa muita coisa com exemplos em Java, tudo aí a gente falou alguma coisa sobre isso. Acabou fugindo um pouco da retrocomputação, mas tem a ver com sistemas operacionais. Depois que eu fiz esse comentário, que a gente conversou sobre isso, ele comentou que comprou o livro do Machado, do Maia, que apesar do seu já tem código em Java, ele achou mais pesado, mas gostou, tá lendo o livro do Machado, por indicação nossa, então depois eu vou pedir ao Machado e ao Maia pra cair um pichulé na nossa conta aí, cair um trocadinho aí, que a gente fez um merchan do livro dele aí. Vou aproveitar. Antônio, vem cá, ó, depois, eu sei que você não deve estar ouvindo, mas caso você ouça, Antônio, depois pinga um trocado aí na nossa conta, hein? Fiz um pouco do seu trabalho. Nota mental, o Antônio é um amigo meu de infância que hoje em dia trabalha no marketing dessa editora. Nossa. Entendeu? Nossa. Eu descobri há pouco tempo isso, quando eu entrei em contato com a editora para pedir um livro, e ele entrou em contato comigo, e aí ele falou, e a gente descobriu que realmente aquela fala do João a respeito do mundo vale. Que só existe apenas 50 pessoas no mundo. O resto é alucinação da matriz. Exatamente. então tendo em vista, então tem 47 pessoas fora que estão gravando esse podcast. Tirando esses comentários, teve um comentário do César, não é o César Cardoso, fez uma brincadeirinha no... Que aliás foi ótimo, né, cara? No meu xará, em que ele tenta rodar um programa em Basic no MS-DOS e não consegue. Ele vai acrescentando, né? Dias tristes esses que vivemos. Concordo com ele, dias tristes. Somos dois que concordamos com ele. Somos 3. Aliás, César, aquela tua ideia de fazer o show notes sem acentos em 40 colunas ficou muito legal. Vai ser a última brincadeira que vamos fazer com o show notes. Aliás, vocês já estão vendo, né? Já viram qual foi o que saiu no show notes aí do 10, né? O 10A, vocês já devem ter visto, e do 10B. E tem outra brincadeira pro 11 também. Tirando isso, teve um comentário também falando cadê o episódio, que foi uma bobeada nossa, realmente. Foi um erro nosso na hora de sair, que foi no Retro Hits número 20. Milton, faz aquele comentário. Opa! Que beleza! Acho que de comentários no blog foram apenas esses, né? Estão sentindo falta dos nossos comentadores antigos, então Edgar, Davi Dalben e outros. Samuel Varela. Estamos sentindo falta dos comentários de vocês. Então, lembrando, comentem. Façam 3 podcasts felizes. Não façam um, façam 3. Gaste 2 minutinhos e façam. Faça uma promoção, faça um comentário e faça 3 podcasts felizes, 4 podcasts felizes. Exatamente, eu vou esquecer do Sander. Façam 4. Reclama, né? Que ninguém lembra. A gente não conta, né? Mas que o elemento reclamar é normal. É verdade. Eles sempre reclamam. Façam 4 podcasts felizes, tá vendo? Fazer 4 podcasts felizes fazendo um comentário. Falam o que vocês acharam do episódio. Foi bom? Foi legal? Podia melhorar isso, melhorar aquilo? Façam isso. Posso falar uma maldade? Faço 4 podcasts felizes porque o quinto não dá pra ser feliz. Ui! Ai. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Vamos às tweetadas. Então, algumas tweetadas que a gente recebeu, lembraram da gente. Zé Luiz. Opa, grande Zé Luiz. Opa, grande Zé Luiz. Dono de uma grande casa em Maricá. Opa. Zé voltou a ouvir o Reto Computaria, tem comentado, dizendo que tem gostado muito do que tem ouvido. Tá ouvindo um pouco atrasado, sabe? Mas... E eu peço desculpas ao Zé, que eu tô devendo a visita a ele. Ele tem tweetado falando que tem ouvido, tem gostado muito. E ele comentou, trocando um papo com outro sujeito das antigas, o Dario Mor, o qual foi meu contemporâneo de UFRJ e homenageou o XT na sua formatura. Sim, o Dario foi da turma que fez a homenagem ao XT, recitaram uma poesia, uma ode ao XT na formatura da sua turma de informática no ano de 1995. Momentos clássicos. E eles comentaram sobre o Elite.
desgraçados falaram do Elite me fizeram destruir minha produtividade 3 dias. Eu fui catar o Elite, que é um sucessor espiritual do Elite, instalei na minha máquina aqui e destruí minha produtividade. Eu confesso a todos, eu sou um viciado. Vou ter que fazer vamos fundar os Eliteiros Anônimos. Pois é, só pra botar um parênteses aqui, é que o Ricardo geralmente é um cara comedido, não sucumbe a jogos, exceto Elite, e todas as suas variantes possíveis e imagináveis. Cara, eu fui pegar a versão que tem simplificada pro Palm e fiquei jogando feito um louco até chegar ao fim. Só que a versão que tem no Palm Space Trader, sim, gente, eu tenho um Palm Top. O Space Trader você tem um fim, você tem que comprar uma lua, você tem que juntar crédito bastante para entrar em órbita do planeta e comprar um planeta. Comprar um pequeno planeta e ir lá se aposentar. Enquanto não virei o jogo no nível hardcore, eu não fiquei feliz. Olha, cá entre nós é uma boa aposentadoria. Já pensou viver no seu próprio planeta? Pois é, né? E ele comentou aí, eu comentei com ele, falando do Elite, estação do Elite. Falei que a gente vai ter um episódio especial sobre Elite. Deve ser o nosso primeiro episódio da série Dossiê, focando num jogo específico. Né? Aliás, está previsto para breve. Eu só espero não ouvir Danúbio Azul no episódio todo, hein? Pois é um risco que você vai correr. Aliás, você, eu, Ricardo, o Sandro e todos nós. É um risco sério. Ricardo, seja criativo, hein? Tá, eu vou procurar Danúbio Azul em Rock'n'Roll. Não, mas o Elite, por exemplo, a trilha sonora dele é bem variada. Ele só toca Danúbio Azul no momento que você aciona o computador de docagem para justamente você entrar na estação. Aí ele, daí por diante, ele começa a tocar e vai até a docagem acontecer, ele vai tocando Danúbio Azul. E nunca jogou Elite, ou seja, corra agora e procure saber o que é Elite e jogue, se você tiver esse grupo de excluídos. Mas pra quem já jogou Elite, sabe que o Danúbio Azul e a docagem é uma referência direta a 2001 Odisseia no Espaço. www.oolite.org. Pronto, destruir sua produtividade. Tô me vingando de todos vocês. Pronto. Tirando isso, teve comentário no Twitter do Fernando Boagli, que falou: já brinquei com o Spectrum, MSX Amiga, mas depois de ouvir os podcasts do Retrocomputaria, eu percebi que não vi quase nada. Vai dizer pra ele, a gente também não imaginava. Em certas coisas a gente nem imaginava. Boalho, a gente não tem ideia. E até de coisas que a gente achava que eram certas, de repente a gente ouve algo que muda tudo. Retrocomputação é uma caixinha de surpresas. Confira comigo no replay! E assim, a cada podcast a gente aprende muita coisa. Aliás, várias caixinhas. É verdade. Cada micro é uma caixinha. Então, gente. Ou mais de uma caixinha. Mais algum comentário? Só comentar sobre o próximo episódio, no episódio 11. O episódio 11, mas antes nós vamos ter o episódio especial. Nós temos o episódio especial. Gente, está chegando o final de ano, Natal, Ano Novo. Tempo que você reflete, fica com a família, come rabanada, enche a cara. Não necessariamente nessa ordem. Só pra lembrar, o episódio 11 já vai sair em 2011 e nós temos um especial do Retro Hits que, infelizmente, devido a uma bobeada minha, saiu, o áudio foi liberado em julho, mas é aquele mesmo. Vocês já devem ter ouvido, alguns mais atentos ouviram, mas vai sair agora, um especial. E também teremos, para fechar o ano, um episódio especial feito com alguns comentários a respeito do Retrocomputaria. Como é fazer o podcast, a luta que a gente tem feito, as dificuldades, comentar um pouco para vocês saberem que, apesar de que é muito prazeroso fazer, gente, não dá um trabalho danado. Então, sim, e o momento mais divertido, que foi os erros, as sequências de áudio que não foram lá. Tirem besteiras que o pessoal tirem fala. As crianças da sala, porque eu não cortei os palavrões. Ou seja, não toquem em caixa de som. Se você tem algum problema, você não quer que alguém ouça, tem alguma limitação, por favor, ouça nos seus headphones. Lembre-se de não ouvir isso perto daquela sua tia Mega Carola na noite de Natal. Exatamente. Dá problema. E a gente também, nesse episódio, vocês vão ver que a gente vai estar dando um presente de Natal para vocês. Vamos estar colocando lá, não vai estar no feed, mas nós vamos estar linkando e vamos também disponibilizar para download direto a partir do post. Vocês vão ter os links para baixar. O que é, a gente não pode revelar, mas vocês vão ver isso. Vai sair esse episódio daqui a 2 semanas e nós esperamos que vocês gostem. Acho que podemos falar desde já. Muito obrigado, vocês têm acompanhado a gente desde o início, ou quem tem nos acompanhado já há pouco tempo. Gente
gente que tem voltado e ouvido desde o primeiro até chegar aos episódios agora. Muito obrigado. Estamos já fechando o primeiro ano de Retrocomputaria. E também, além de agradecer, eu queria também fazer uma campanha de Natal. Campanha Conte Sua História de Natal. Aí tu fala, hein? Olha, muita gente, quando tava na soternidade, quando eram usuáriozinhos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e ainda ganhavam presente de Papai Noel, ganharam micros clássicos no Natal. Então conte a sua história, como o Papai Noel trouxe o seu Spectrum, seu MSX, seu Apple, seu Amiga. Conte pra gente. A gente promete ler cartinhas mais interessantes, até as menos interessantes se for o caso, mas a gente sempre prefere coisas mais legais. E como a gente não prometeu nada ainda nesse episódio, vamos prometer agora. Se a gente tiver uma quantidade suficiente de histórias pra contar, a gente vai gravar um episódio só sobre isso. Exatamente, um episódio especial de Natal com as melhores histórias de Natal. Ou história de Natal depois do Natal, né? A gente vai parar no Carnaval. Vier ao tempo bastante, se a gente conseguir, a gente sai a tempo da Folia de Reis. Folia de Reis em muitos países é celebração do Natal. E geralmente Folia de Reis é o quê? 12 de janeiro? É quando os micros 6 de janeiro. 6 de janeiro? Geralmente é a época que o pessoal trocava os que davam algum defeito. É prazo da garantia, não? Os 15 dias. Vamos lançar esse desafio pro nosso... Tá aí, lançado o desafio, conte a sua história de Natal. Se a gente tiver histórias suficientes, histórias bacanas, suficientes... Histórias engraçadas, histórias comoventes, histórias what the fuck, totalmente esdrúxulas, pode mandar que a gente fala aí. A gente vai gravar em janeiro um episódio, a gente já até imagina a data da gente gravar esse episódio pós-natalino. E aí eu faço a pergunta, alguém daqui ganhou um micro clássico na época do Natal? Eu quase ganhei no Natal. Podem ouvir isso lá no episódio 0. Meu avô foi apressado e antecipou o presente. Era pra ser no Natal, mas eu ganhei o micro em maio. Eu e meu irmão ganhamos o MSX em maio. Poxa, é isso que eu chamo de apressado. Meu avô tinha mania de achar que, eu não sei se eu tô aí até o fim do ano, eu não sei se eu vou morrer antes. Em resumo, o que era pra ser presente de Natal virou presente de aniversário. Quase aniversário, foi pouco depois do meu aniversário. Aí ele falou, não sei se eu vou estar aqui até o fim do ano, não sei como é que eu vou estar aqui. Bem, ele viveu umas 22 anos depois, mas tudo bem, pano rápido. César? Eu acho que eu comentei no episódio, em algum desses episódios 0, se não, eu vou discorrer no nosso episódio especial, eu ganhei. Na verdade, eu e meu irmão, né, ganhamos no Natal. Mas aí eu vou deixar pra discorrer no episódio especial. Isso, então... Faça aquela história, não se acanhe e diga aí como vocês ganharam o micro de vocês, clássico, seu Spectrum, seu MSX, seu Amiga, alguns que trouxeram dos Estados Unidos um Atari 8-bits, um Commodore 64, ou talvez seu Apple, só dizer. Esperando que vocês nos mandem cartinhas, contando como o Papai Noel foi bacana com vocês quando vocês eram menores e deu micros clássicos pra vocês de Natal. Encerra por aqui, né? Encerramos por aqui. Gente, a todos vocês um ótimo Natal, um feliz retrô ano de 2011, que possamos ter agora um segundo ano de retrocomputaria com mais coisas. Nós temos ideias, mais pauta já bolada, devemos fazer episódios com entrevistas, as primeiras entrevistas, os episódios do dossiê sobre plataformas de jogos, sobre jogos. Sim. Vamos planejar. Sobre empresas. Personalidades. E talvez, tenhamos alguma coisa mais saindo da internet, chegando ao mais concreto, na forma de algum evento, ou participação em algum evento. A gente está vendo a questão da Campus Party, talvez nós estejamos presentes na Campus Party 2011, não é certo. Nada. Talvez alguns de nós estejam presentes na Campus Party, pelo menos para dar um oi lá e quem quiser falar, afinal das contas, o Voz, Steve Wozniak, estará na Campus Party e vocês fiquem sabendo que eu preciso falar com esse homem. Que negócio obrigatório. Quem for da Campus Party, fale com ele, pô. Pelo menos dê um oi. Tentaremos falar com ele. Mas a todos vocês um ótimo Natal, um feliz 2011 e nos vemos no próximo episódio, o episódio comemorativo do nosso primeiro ano. Que seja o primeiro de muitos. Gente, aquele abraço. Muito obrigado por esse ano que vocês nos aturaram, que vocês tiveram paciência com as nossas caneladas, com as nossas dificuldades com microfones e tudo mais. O próximo episódio, né, o nosso episódio especial de Natal, vai ser muito legal. Foi muito
legal ter feito esse episódio. Surpresa, espero que vocês gostem. Tenho certeza que vocês vão gostar, aliás, mas enfim. E 2011, mais um ano de retrocomputaria e mais um ano de surpresas e podcasts muito legais. E lembrem-se de mandar a historinha de Natal. Gente, vou falar um pouquinho diferente deles. Obviamente, muito obrigado. E, pô, eu desejo pra todo mundo aí um bom micro velho pra vocês. Feliz ano novo com micro velho. Ou melhor, micro clássico, porque velho é o seu PC. Ainda bem, né? Ainda bem. E nada de ficar. Nada de pedir Papai Noel notebookzão de R$5.000, quadricore, tela de LED, nada disso. Peça seus Spectrums, peça seus MSX, seus Amigas, seus Apples. Apple II, preferência. É isso aí, pessoal. Boas festas aí pra todo mundo. Um bom ano novo. Quero ver a gente ler aqui as histórias de Natal mais legais. E é isso aí, cara. Ano que vem nós estamos aí com surpresas, declarações bombásticas. Vamos trazer aí coisas cada vez mais alegrar vocês, pra cada vez mais informar vocês, cada vez mais esmiuçar esse universo maravilhoso que a gente adora, que é dos micros clássicos, seja tanto como a gente que faz, nós temos clubes, nós somos colecionadores, nós somos usuários, curtidores, nós amantes. Nós aqui amamos essas máquinas que passaram essas décadas de 70, 80 e 90 com a gente e que marcaram o mundo da informática até hoje. E pessoas que também fizeram elas, que estão aí até hoje, né? Tem algumas. É isso aí, gente. Um abraço e bom final de ano pra vocês.